Take me back to old Yazoo. Everything up here is new. I can't stand it. Just must. Guerra. A guerra nunca muda. Os romanos travaram guerra para reunir escravos e riquezas. A Espanha construiu um império a partir de sua luxúria por ouro e território. Hitler transformou uma Alemanha devastada em uma superpotência econômica. Mas a guerra nunca muda. No século XXI, guerras ainda eram travadas por recursos valiosos. Desta vez, porém, esses recursos também eram as armas de guerra. Petróleo e urânio. Por causa deles, a China invadiria o Alasca, os Estados Unidos anexariam o Canadá, e a comunidade europeia se desintegraria em nações disputantes e ávidas, todas determinadas a controlar os últimos recursos restantes da Terra, até a última gota de petróleo. Em 2077, a tempestade da Guerra Mundial retornou, devorando o planeta em 2 horas frenéticas, reduzindo-o a cinzas. E das ruínas à devastação nuclear, uma nova era de civilização lutaria para nascer. Apenas alguns privilegiados conseguiram encontrar abrigo nos imensos vaults subterrâneos, entre eles, sua família, que se refugiou no Vault 13. Abrigados atrás da imponente porta do Vault, sob uma montanha de rochas, uma geração inteira viveu sem saber o que acontecia no mundo exterior. Mas agora, o destino do Vault está prestes a mudar. E assim, damos início à história de Fallout 1. Diferente dos Fallouts mais atuais, no primeiro jogo você não tinha a opção de modificar sua aparência. Em vez disso, você deveria escolher entre 3 personagens diferentes, cada um com seu próprio rosto, personalidade e atributos. E apesar de ter a opção de trocar o nome do jogador, vamos mantê-lo como Albert. Porque apesar de nada ter sido confirmado, existem fortes teorias de que o Albert Colley seja o protagonista canônico de Fallout 1. Ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system is giving up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. Nós começamos o jogo com o supervisor do Vault 13 nos dizendo que o chip responsável por purificar a água deu defeito, e que nós somos a última esperança que o Vault tem. Precisamos ir para o mundo exterior e encontrar um novo chip, ou do contrário, todos os nossos amigos e família irão morrer. Temos por volta de 5 meses, antes que a água restante se esgote. E se falharmos, o jogo acaba. Mas, pelo visto, não vai demorar tanto tempo assim para conseguirmos um chip. Isso porque existe um outro Vault a poucos quilômetros de distância do nosso, o Vault 15, e com certeza os habitantes de lá têm um chip sobrando. E se afastando da imensa porta de metal, começamos nossa jornada. O ano é 2161, 84 anos após o holocausto nuclear. Caminhando pela caverna, não demora muito para vermos a luz do sol, pela primeira vez. E após alguns dias vagando no mundo exterior, não vemos nada além de um deserto sem vida. É isso que o mundo se tornou 80 anos após a devastação nuclear. Uma terra morta e vazia. E se realmente existem pessoas no lado de fora, como é que elas sobrevivem nessa imensa wasteland? Bom, felizmente essa pergunta não demora muito para ser respondida. No caminho para o Vault 15, nos deparamos com um pequeno assentamento, chamado de Shade Sands. Os habitantes de Shade Sands não vivem tão bem quanto os moradores do Vault 13, mas pelo menos não falta água e comida. Isso porque eles conseguiram criar um poço artesanal para cultivar plantações e criar rebanhos de Brahmins, vacas de 2 cabeças. No entanto, logo descobrimos que o clima árido não é o único problema que o assentamento enfrenta. Greetings. Your business in Shady Sands might be... O que está acontecendo por aqui? Oh my yes, great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. And now the monsters are attacking my people. Roslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Aradesh, o líder do assentamento, prossegue nos dizendo que esses escorpiões gigantes estão ficando mais ousados e atacando até mesmo os habitantes da vila. E além dessas criaturas terem força o suficiente para partir um homem adulto ao meio, os escorpiões ainda têm um veneno muito forte. Se os ataques continuarem, talvez Shade Sands deixe de existir. Mas é claro que não vamos deixar que isso aconteça. Inclusive, podemos convencer o Ian, um dos habitantes locais, a nos ajudar a lidar com as criaturas. E assim conseguimos o nosso primeiro companion. Indo até a caverna próxima a Shade Sands, nos deparamos com escorpiões gigantescos, bem maiores que um adulto. Não é à toa que o pessoal da vila tá sofrendo. Mas, felizmente, diferente dos moradores locais, que possuem apenas lanças e facas para se defender, nós temos armas de fogo. E por mais dura que a casca do escorpião seja, ela não é capaz de parar balas. Assim que matamos a última criatura, continuamos nossa viagem. Após alguns dias caminhando para o leste, chegamos aonde supostamente deveria estar o Vault 15, mas tudo que vemos é uma cabana.
Porém, ao entrarmos, vemos uma passagem para o subsolo. Descendo por ela, aí sim encontramos o Vault 15. Mas para nossa surpresa, o Vault já foi aberto, e não apenas aberto, mas abandonado. Tudo que encontramos nesse lugar é ferrugem e ratos mutantes. O problema é que esse Vault era a nossa única esperança de encontrar um novo chip. E agora ficamos sem rumo. Só nos resta voltar a Shade Sands e tentar conseguir alguma informação. Mas, assim que a gente pisa no assentamento, somos informados que Tendi, a filha do Aradesh, foi sequestrada pelos Khans, uma tribo de saqueadores. Esses Khans já vinham infernizando os habitantes de Shade Sands há algum tempo, mas agora eles passaram do limite. Alguns quilômetros ao sudeste do assentamento, encontramos a base dessa tribo. E a partir daqui, temos diversas maneiras de lidar com esses idiotas. Podemos desafiar o líder deles para a porrada no mano a mano, e quem ganhar fica com a Tendi. Mas o nosso personagem não é muito bom no soco, então isso não daria muito certo. Your bones are scraped clean by the desolate wind. Your vault will now surely die, as you have. Ou no velho estilo Fallout, a gente pode apenas chegar descendo bala em geral, mas com nosso nível baixo e falta de equipamentos, adivinha só. Your bones are scraped clean. Felizmente, nosso Albert aqui tem um nível bem alto de lábia, e usando toda essa oratória, conseguimos salvar a Tendi. O que você quer? Eu quero que você liberte a garota. Ah, é? Então o que você oferece pela liberdade dela? Que tal a sua vida? Porque eu represento uma ameaça que você nem mesmo consegue imaginar. Você realmente quer pagar pra ver? Por algum motivo, eu acredito em você. Tá, você pode levar a garota. Mas não retorne, a menos que deseje enfrentar nossa ira. Rapaz, isso sim foi um blefe. E assim, amigos, descobrimos que a lábia sempre será uma das melhores habilidades, não importa o Fallout. E quanto aos Khans, não se preocupe, a hora deles ainda vai chegar. Hi. I was afraid that you were gone and I wasn't gonna get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great! Action, adventure! Anyway, if there's anything that I can do for you, you just ask. Como recompensa por salvar sua filha, Aradesh nos entrega 500 caps, ou tampinhas, a moeda local do jogo, o que é uma boa quantia. Antes de partirmos de Shade Sands, conseguimos a informação de que existe um grande assentamento ao sul, chamado de O Hub, talvez o maior assentamento de toda o Wasteland, e com certeza alguém de lá deve saber onde podemos conseguir um chip. No entanto, no caminho para o Hub, acabamos passando por mais uma pequena cidade, Junktown. E por acaso o prefeito, Killian Darkwater, também é o dono da loja local, uma boa oportunidade para gastar aqueles caps. Boa tarde, você é o dono dessa loja? You bet. May not be as big as some in the hub, but people usually find what they're looking for. Take a look around. Mas antes que possamos sequer comprar alguma coisa, um homem entra na loja e atira no Killian. Gizmo manda lembranças. Listen, thanks for saving my life. It's a mighty brave thing to do. Now, it looks like we've got ourselves a situation here. I know Gizmo's behind this, but I need proof. You interested in helping? Eu? O que exatamente você tá me pedindo? Now, if I get proof, the people of Junktown will kick him out. The way I figure it, you need to either plant a bug at his place or wear a wire and get him to confess to you. Can you handle that? Depende. O que eu recebo em troca? I'll tell you what, anything in the store, even the most expensive, it's yours. No charge. If it's a gun, I'll give you all the ammo you can carry. Does that sound fair? É, tá bom. Eu aceito. Bom, esse tal Gizmo é o dono do cassino local, mas como você já deve ter notado, ele também é o chefe do crime em Junktown. E o motivo para ele querer matar o Killian é simples. Killian é um prefeito honesto, e por conta disso, vem dificultando os negócios do Gizmo. Enfim, para cumprir nossa parte do acordo, a gente precisa arrancar uma confissão do Gizmo. What do you want? I'm a busy man. Eu tô aqui pra falar sobre a tentativa de assassinato contra o Killian. I don't know what you're talking about. Bom, então por que não falamos de uma situação hipotética, em que você tenha tentado matar o Killian? Mas seu assassino falhou, isso significa que você precisa de um novo, alguém que faça o trabalho direito dessa vez. And let me guess, you're that someone? Exatamente, pelo preço certo, é claro. Well, how can I trust you? Pra começar, você precisa de alguém de fora da cidade, pra fazer seu trabalho sujo, correto? Alright, we can do this. But you work for me. You better know that nobody ever double-crosses Gizmo and lives to talk about it. You got me? É, eu até poderia tentar te enganar, mas eu não acho que tem como alguém dar a volta em você. You know, I don't like it when people insult me in my own place. Izzo, escort our guest out through the window. Obviamente, essa não foi a melhor escolha de palavras, então vamos voltar um pouquinho. You got me? Claro, mas primeiro, eu preciso saber por que você quer o Killian morto. That's easy.
I want him dead because he cramps my business. So, what are you doing for me? Com certeza. Bom, acho que essa é toda a confissão que precisávamos. De volta à loja do Killian, nós o entregamos o gravador. That's the first time I've been happy to hear his voice. Thanks, friend. Now, time for you and me to take care of the other business. Como recompensa, ele nos entrega uma shotgun e mais alguns cartuchos. Além disso, Killian pergunta se a gente teria interesse em ajudar os guardas a enxotarem o gizmo da cidade. E por que não? Mas quando a hora chega, o gizmo se recusa a sair pacificamente e nos ataca. Só que no final, ele termina morto. E eu acho que é melhor assim. Bom, e antes de partirmos de Junktown, conseguimos recrutar mais 2 companions. Um deles é Taiko, um ranger do deserto. E o outro é o Dogmeat, que começa a nos seguir depois de termos dado comida a ele. E pode parecer meio estranho em comparação aos atuais, mas sim no Fallout 1 e 2 é possível viajar com vários companions ao mesmo tempo. Após dias sob o sol escaldante do deserto, finalmente chegamos ao famoso Hub, o principal ponto comercial de Wasteland, fundado numa antiga cidade praticamente intocada pelas bombas. O Hub se tornou um centro econômico vital, onde o comércio prospera e as caravanas encontram abrigo. Aqui você pode encontrar de tudo um pouco: químicos, pneus, armas, comida, até mesmo animais e material reciclável. Além disso, o Hub é lar dos comerciantes de água, uma caravana que estabeleceu um monopólio sobre o abastecimento de água na região. Eles controlam praticamente toda a oferta de água do local e vendem aos habitantes do Hub e de outros assentamentos próximos. Então, se alguém sabe onde podemos conseguir um chip de água, são esses caras. Porém, ao andarmos pelas ruas do Hub, não demora muito para notarmos que algo está errado. Ouvimos algumas pessoas comentando sobre o desaparecimento de algumas caravanas. Conversando com Bud Harris, o líder de uma das maiores caravanas do Hub, os Fargo Traders, ele nos oferece um trabalho: descobrir quem ou o que está sumindo com as caravanas. Mas tem um porém nessa história. Existem alguns rumores de que um Deathclaw esteja por trás desses desaparecimentos. Dizem que é uma criatura demoníaca que saiu do inferno após as bombas terem caído. Ele tem 6 metros e dentes maiores que um braço humano. Mas a verdade é que nenhuma dessas pessoas chegou a ver um Deathclaw de verdade, exceto por um homem, Harold. Spare change, old friend, old pal. Can you help a poor mutant down on his luck? Harold é um personagem muito especial, isso porque ele também aparece em Fallout 2 e 3. Graças à sua mutação, Harold não envelhece, ou seja, ele é incapaz de morrer devido à idade. No entanto, conforme o tempo passa, a planta mutante que começou a crescer em sua cabeça fica cada vez maior. Inclusive, quando encontramos o Harold novamente em Fallout 3, a planta cresceu tanto que acabou se transformando em uma árvore, enraizando o Harold no chão. Mas ele não nasceu assim. Apesar de o termos encontrado em uma casa caindo aos pedaços na parte mais pobre da cidade, Harold já foi um dos comerciantes mais ricos e poderosos do Hub. No entanto, tudo isso mudou em 2102. Alguns anos antes, caravanas começaram a ser atacadas por mutantes, mas os ataques eram poucos e aconteciam apenas eventualmente. Porém, eles foram aumentando conforme o tempo passava, e no ano de 2102, os ataques atingiram um nível extremo. Harold decidiu fazer algo a respeito. Junto de Richard Gray, um médico brilhante e seu melhor amigo, e mais algumas outras pessoas, Harold partiu em uma expedição para descobrir a origem dos mutantes e acabar com ela. E após um mês vagando pelo deserto, eles finalmente encontraram a fonte. Os mutantes vinham de uma antiga base militar, a noroeste daqui. Harold e seus companheiros decidiram entrar nessa base. E bom, resumindo, não deu certo. Quase todos da expedição morreram lá dentro. Uma das últimas lembranças do Harold é de um guindaste mecânico acertando a ele e seu amigo Richard. Enquanto Richard Gray foi arremessado em um enorme tanque contendo uma substância verde, Harold caiu desacordado no chão. Ele mal se lembra de como saiu da base. Conta que acordou dias depois com essa aparência. E assim, como num estalar de dedos, tudo que ele construiu em anos foi arruinado. Enfim, mas não vamos esquecer o motivo de termos vindo falar com Harold. Ele é a única pessoa que realmente viu o Deathclaw e sobreviveu para contar a história. Harold, toma vintão, caso precise. Anything I can do for you? Na verdade, sim. Eu preciso de alguma coisa útil sobre o Deathclaw. E ouvi dizer que você é o cara. That thing. Friend, that is Nightmare City. Why the hell are you asking about that? Bom, eu vou matá-lo. Okay, well, it's like a damn big man is what it is. Got spikes and claws that can cut through the heaviest armor. But don't let the size fool you. It's quick. Alguma fraqueza? Well, from what I've heard, maybe whack it in the head. I'd try the eyes. Of course, there's a problem there. Que tipo de problema? You can't look at him. It is said the Deathclaw can hypnotize just by looking. Then it walks up and boom, you're it. Ah, maravilha. Mas, obrigado. Good luck to you. Indo até a caverna próxima ao Hub, a gente acaba encontrando o Deathclaw. Tirando a parte sobre a hipnose, todo o resto é verdade. O Deathclaw é uma criatura extremamente forte e rápida. Mesmo com 3 companions ao nosso lado, a luta é bastante difícil. Mas depois de um tempo e muito steampack, a gente consegue matar a criatura.
Porém, indo até o final da caverna, encontramos algo muito estranho. Mais uma das vítimas do Deathclaw. No entanto, esse indivíduo não parece ser humano. Ele é muito maior e mais forte que um homem adulto, e sua pele é esverdeada. Irmãos, onde? Foi rápido demais. Meus irmãos se foram. Não pude ajudar. Quem é você? Eu não consigo me lembrar. Era líder. Talvez meu holodisco. Espera aí, de onde você veio? Nós estávamos procurando por puros. Viemos do noroeste. Quem mandou vocês? Pai, onde você está? Sim, mestre. O mutante dá seu último suspiro e morre. E escutando o holodisco do mutante, descobrimos algo perturbador. Base, aqui é a equipe de coleta 2. Câmbio. Estamos ouvindo vocês em alto e bom som. Prossiga. Coletamos 4 machos, 2 fêmeas e seus suprimentos. Eles não estão muito contaminados. Diga ao tenente que os estamos enviando na frente. Eles podem sobreviver ao processo. Vamos esperar aqui por mais alguns dias. Entendido. Houve alguma baixa durante a aquisição? Câmbio. Negativo. Outra varredura perfeita. Base, diga também à equipe de coleta 1 que enfrentamos o mesmo problema que eles tiveram. Um dos nossos batedores não voltou de sua patrulha. Alguns de nossos outros batedores relataram que algo grande e rápido foi visto perto do nosso acampamento na noite passada. Irei verificar pessoalmente a situação às 6 horas da manhã de amanhã. Câmbio. Entendido. Esperaremos seu relatório. Se possível, tente capturá-lo. O mestre ficaria muito satisfeito. Ouvindo essa mensagem, a gente descobre que na verdade não era o Deathclaw que estava atacando as caravanas, mas sim um grupo de mutantes. E pela conversa, eles não pareciam saqueadores comuns, que estavam interessados apenas em roubar as caravanas. Não, o que eles queriam mesmo eram as pessoas. Eles estavam capturando pessoas e as levando a algum lugar, provavelmente para o noroeste, de onde aquele mutante disse que veio antes de morrer. E as pessoas capturadas iriam passar por algum tipo de processo. Parece que o chefe por trás disso tudo é chamado de mestre. Enfim, não tem muito que a gente possa fazer a respeito dessa informação no momento, a não ser voltar ao hub e informar o que houve com as caravanas perdidas. A princípio, Butch não acredita no nosso relato, mas no final conseguimos convencê-lo. No entanto, por algum motivo, eu não sinto que ele vai fazer algo a respeito disso. An outpost? Well, I'll have to talk to the committee. Yeah, they'll know what to do. Done and done. Get out, cause I got stuff to do, okay? Pois é, mas nós também não podemos nos dar ao luxo de se preocupar com isso no momento, porque já estamos andando por Westland há mais de um mês e ainda nada de encontrarmos um chip. O nosso tempo está acabando. E finalmente, conversando com os comerciantes de água, a gente descobre que eles também não têm um chip. Mas pelo menos dessa vez, não saímos de mãos abanando. Isso porque os comerciantes de água disseram que a alguns quilômetros do hub existe um assentamento que não compra a água deles. E como esses comerciantes são literalmente os únicos fornecedores de água da região, a principal teoria é que esse assentamento tem a sua própria fonte de água. Depois de alguns dias caminhando para o leste, a gente encontra esse tal assentamento. Mas é um pouco diferente do que eu pensei que seria. Esta é Necrópolis, também conhecida como a Cidade dos Mortos. E eu posso garantir que o nome faz jus ao lugar. Além de Necrópolis parecer uma cidade fantasma, devido às casas e prédios caindo aos pedaços, ainda há pessoas vivendo aqui. Se é que podemos chamar os moradores de pessoas. Porque todos os habitantes daqui são ghouls, ou necróticos em português. Ou como os Westlanders também costumam apelidá-los, zumbis. Ghouls são basicamente humanos que tiveram sua aparência completamente deformada pela radiação. A pele de seus rostos derreteu, boa parte da carne, tecido e órgãos apodreceu. É como se aquelas pessoas que estavam na usina de Chernobyl quando o reator explodiu, de alguma forma conseguissem sobreviver e ganhassem a habilidade de não envelhecer. Mas com o tempo, alguns deles acabam perdendo a consciência, esquecem-se de quem são e ficam raivosos, ferais, comportando-se exatamente como um zumbi. E é por isso que chamam de a Cidade dos Mortos. Passando por algumas hordas de ghouls ferais, conseguimos entrar no esgoto da cidade. Parece que essa é a única forma de avançar. Andando pelos túneis, logo avistamos mais ghouls. Felizmente, esses não são ferais. Obrigado por não atirar na gente. Posso te ajudar com algo? Claro, quem é você? Eu sou o líder dessas pessoas humildes, que deixaram a superfície por causa dos outros. Quem forçou vocês a virem aqui pra baixo? A superfície de Necrópolis e toda a água é controlada por Seth e seus ghouls. Nós somos um grupo pacífico, e isso enoja o Seth. Mas se o Seth é tão poderoso, por que ele permite que vocês vivam aqui embaixo, ao invés de apenas matá-los? Por mais que ele não admita, Seth tem medo. Ele teme que não haja pessoas suficientes para defender Necrópolis, se caso for preciso. E por isso, ele fornece a água que precisamos para sobreviver aqui. Entendo. E de onde vem toda essa água? Desde que nossa bomba parou de funcionar, estamos pegando água da instalação abaixo daqui. Ouvi dizer que um computador está sendo usado para purificar a água. E onde fica essa instalação? A bacia hidrográfica fica ao norte. Você precisa passar pelo esgoto para chegar lá. Muito agradecido. Espera, você não está pensando em pegar nosso chip de água, está? É claro que eu vou pegar o chip. Meu povo precisa dele para sobreviver.
Mas se você pegar o chip, nós morreremos. Com a nossa bomba quebrada, precisamos dele pra sobreviver. Ah, tá bom. É possível consertar essa bomba? Pode ser muito difícil, já que as partes necessárias para o conserto foram perdidas no esgoto abaixo da bacia. E por que seria tão difícil? Aquele lugar está repleto de monstros. Nenhuma das pessoas que mandei pra lá retornaram. Você estaria disposto a recuperar essas peças e consertar nossa bomba? Sim, fazer o quê, né? Obrigado. Quando você recuperar as peças, volte aqui. Talvez eu possa ajudá-lo mais. Após conversarmos com um Ghoul amigável, a gente chega à conclusão de que Necrópolis não é infestada apenas por zumbis. Também existem Ghouls inteligentes por aqui. E como a gente acabou de ver, até mesmo pacíficos. Então seria uma puta sacanagem deixar os coitados morrerem de sede. Por isso, depois de pegarmos o chip, vamos tentar ajudá-los a recuperar a bomba d'água. Assim que a gente volta à superfície, nos damos de cara com mutantes. Mas por que eles estão aqui? Hey, you not look like Ghoul. How come? Bom, é porque hoje eu tomei banho e me arrumei muito bem. Ooh, that was snazzy like, huh? Não, eu tava só brincando com você. Eu não sou um Ghoul. You not Ghoul, I knew, not full Harry. Pois é, tava meio óbvio, mas enfim. You not Ghoul. Or to say, not Ghoul, not be here. Ah é? E quem dá as ordens? Lou tell me watch place, not let no one in. Not normals most. Take normals to the loo. Hey. Mas eu não sou normal. Ooh, Harry confused. You not Ghoul, you not normal. What you? Eu sou um robô. Um robô extremamente avançado. Okay. Harry think what to do. You robot. Enquanto Harry queima seus últimos 2 neurônios, a gente pode continuar explorando sem que os mutantes nos ataquem. E bom, se depender do Harry, a gente não vai descobrir nada relevante sobre por que esses mutantes estão aqui. Mas com certeza, deve ter alguma coisa a ver com aquele tal mestre. Talvez outra pessoa possa nos explicar melhor o que tá acontecendo aqui. Avançando pela cidade dos mortos, não demora muito até encontrarmos o temido Set. Simple time. I'm Set. I'm in charge. Get it? Pelas minhas informações, você não passa de um criado de segunda categoria. You have no idea who Shadow you, Stomp. Na sombra de um lacaio, e eu sei que seu chefe não está feliz. You work for him. You're his sneak, straight? Here to skin me? Oh, I swear you'll tombstone too. Calma, não se confunda. Eu não trabalho pra ele. Talvez eu possa até te ajudar. It didn't sound it. Foi mal por isso. Mas pelo visto, ele também é meu problema. Agora me fala o que tá acontecendo. The Necropolis was mine. Not in all things great, but a straight place for my kind. Then the Master showed. He could have fragged me good. But it was easy for him to just stand some muties and keep an eye on. O que eu posso fazer pra ajudar? E o que você pode fazer pra me ajudar? The mutants at the watershed need dirt naps. Makes my shadow grow. You slice them and rewards run to you. Info to... Feito. E novamente ouvimos falar desse mestre. Mas qual será o objetivo dele? Porque os seus mutantes estão sequestrando pessoas. Será que ele também é um mutante? Ele já se mostrou uma ameaça ao Hub e agora a Necrópolis. Qual será o próximo assentamento a ser vítima desse mestre? Junktown? Shade Sands? Ou o Vault 13? Não, isso não é uma possibilidade. Ele jamais encontraria o Vault. Mas enfim, de qualquer forma, fizemos um acordo com o Set para dar fim a esses mutantes. No entanto, antes disso, precisamos resolver a questão da água. Descendo novamente para o subsolo, encontramos a instalação que aquele Ghoul mencionou, e como esperado, era um Vault. Ao entrarmos no lugar, vemos vários Ghouls brilhantes. Esse brilho é resultado de um nível ainda mais alto de radiação, absorvido por seus corpos. A princípio, eles não nos atacam, mas assim que pegamos o chip de água do Vault, eles se tornam hostis. Felizmente, eles não são tão fortes. E a partir daqui, poderíamos apenas meter o pé de Necrópolis. Afinal, já pegamos o chip. E provavelmente ir embora seria a coisa mais inteligente a se fazer. Mas ainda precisamos resolver alguns assuntos pendentes com esses Ghouls. Entrando nos túneis ao leste, somos atacados por vários ratos mutantes do tamanho de ursos. Passando por eles, encontramos as peças que faltavam. E usando um pouco de habilidade, conseguimos consertar a bomba d'água. E agora os Ghouls não vão mais morrer de sede. Obrigado por consertar a bomba d'água. Espero que quando você retornar com o que encontrou, tudo esteja bem com o seu povo. Obrigado pela sua ajuda, e adeus. Bom, agora só falta resolver a questão dos mutantes. Felizmente, eles ainda estão pacíficos, o que nos permite aproveitar a oportunidade de nos aproximar muito deles antes de darmos o golpe. E como recompensa por acabarmos com esses mutantes extremamente perigosos, Set nos recompensa com a incrível quantia de 50 caps. Pelo menos pegamos o chip, né? Finalmente podemos voltar pra casa.
Depois de quase 2 semanas na estrada, enfim voltamos pra casa. E é até estranho pisar no Vault novamente. É diferente de tudo que vimos em Wasteland. É limpo, bem organizado. Os moradores vivem sem se preocupar com mutantes, saqueadores ou fome, podendo dormir tranquilamente. Nem sequer passa pela cabeça deles que lá fora existem escorpiões gigantes e que eles são os menores dos problemas. Não é à toa que o supervisor é totalmente contra a ideia de deixar os moradores saírem do Vault, mesmo a superfície já estando habitável. A questão é: quanto tempo essa paz vai durar? Quanto tempo até o chip quebrar novamente? Ou outra ferramenta essencial para o Vault? Have you found the chip? Sim, eu achei. Okie dokie, one moment, the chip is initializing. There it goes. Self-test is green. Reboot is good. Ha! It's working, and it looks like we have a winner! Ah, you've saved us. You've done it. De nada. You saved the vault. You should be proud. But now we need your report. We'll get it from you in the library. Please, go there now. Assim que terminamos de relatar tudo que vimos fora do Vault, o supervisor nos chama para conversar novamente. Ele nos informa que aqueles mutantes que vimos podem representar uma ameaça ao Vault. Isso porque, após alguns cálculos, ele chegou à conclusão de que o número de mutantes é muito mais alto do que deveria ser, o que sugere que alguém está criando mais deles. E essa é a peça que faltava. Os sequestros no hub, mutantes aparecendo em Necrópolis, uma base misteriosa no norte, está tudo conectado. Esse tal mestre está sequestrando humanos para transformá-los em mutantes. Ele está criando um exército. Mas por que alguém em sã consciência faria isso? E afinal, como é possível transformar um humano em uma daquelas criaturas enormes? Mas o real motivo para o supervisor ter nos contado sobre isso é porque ele quer que a gente volte para o mundo exterior, encontre essa fábrica de mutantes e a destrua. Uma missão muito fácil, se a gente parar pra pensar. Até porque, qual a dificuldade de encontrar uma base secreta que sabemos apenas que está em algum lugar do norte? Entrar nesse lugar, que provavelmente vai estar infestado de mutantes, e apenas matar todos eles? Afinal, vagar 2 meses pelo mundo exterior, cheio de saqueadores, assassinos, insetos gigantes e outras criaturas, entrar literalmente em uma cidade infestada de zumbis e encontrar um novo tipo de água, não foi nada demais. Mas o que não fazemos pelo Vault 13, não é? Até porque, querendo ou não, somos os únicos realmente capazes de manter esse lugar e as pessoas daqui em segurança. E levando isso em consideração, deixamos novamente o conforto do Vault e voltamos para Wasteland. Mas, obviamente, com nossos equipamentos atuais, não teremos a menor chance de lidar com aqueles mutantes. Além deles serem maiores, mais fortes e mais resistentes, eles ainda usam armas pesadas, que facilmente partiriam uma pessoa ao meio, mesmo com uma armadura de combate. Nós precisamos de algo mais resistente que isso. E quem melhor para saber sobre tecnologia do que o pessoal da Irmandade de Aço? Porém, não podemos apenas chegar e comprar uma Power Armor. Eles jamais venderiam suas preciosas armaduras. O único jeito de conseguirmos uma é nos juntando à Irmandade. Hello and welcome to the Brotherhood of Steel. May I ask your business here? Ah, claro, eu gostaria de me juntar à Irmandade. That's great. Wait here a second and let me see what you need to do. Well, I talked to the High Elder and he said that not just anyone can join. He said you have to complete a quest first. Você também teve que fazer uma missão antes de se juntar? Not exactly, but things are a bit different right now. Tá, então qual é essa missão? You have to go to the ruins of the Ancient Order that's south of here. You've got to go inside and bring back something that proves that you were there. Não vou nem ferrando. Okay then. Goodbye. Então, eu mudei de ideia. Eu quero sim me juntar à Irmandade. Alright, I'll believe you for now. So Brincadeira, não quero não. you're making fun of me, aren't you? Goodbye. Opa, eu voltei. Go away. Olha, eu peço desculpas. Será que a gente pode esquecer aquele mal entendido e recomeçar? Eu aceito fazer aquela missão. You will? Great, just bring it back here. Good luck. Não posso acreditar que estão mandando ele para aquele lugar. Né, pela expressão de surpresa no rosto do Cabot, eu acho que podemos presumir que essa missão não será muito simples. Depois de quase 20 dias andando pelo deserto, enfrentando lobos, escorpiões e saqueadores, finalmente chegamos ao destino. Só pra perceber que o caminho até aqui foi a parte mais fácil da missão. Esse lugar é chamado de Glow, e como você pode perceber pela enorme cratera no chão, o lugar foi atingido em cheio durante a guerra. Só de chegar perto da cratera, já absorvemos radiação o suficiente pra morrer em questão de algumas horas. Felizmente, trouxemos alguns Rad-X e Rad-Wave pra conseguir suportar toda essa radiação. Eu acho que os corpos ao redor daqui mostram que nós não fomos os únicos que aceitaram a missão da Irmandade. Usando uma corda para descer no buraco, encontramos uma antiga instalação. Isso significa que o ataque não foi aleatório. Os chineses sabiam muito bem no que estavam mirando. Algo aqui representava uma grande ameaça a eles. E nós vamos descobrir o que é. Logo no primeiro nível da base, encontramos um paladino da Irmandade morto. Porém, esse corpo tá aqui há muito tempo, talvez décadas. No Tian do paladino, nós encontramos um holodisco. O Capitão Maxson estava certo. Esse lugar é a morte. Estou escrevendo isso para que, se não conseguirmos voltar, alguém, algum dia, possa descobrir o que aconteceu conosco. Chegamos ao Glow após 20 dias de inferno, mas isso foi a parte fácil.
Os níveis de radiação começaram a subir assim que pudemos ver a cratera gigante. Verificamos nossos suplementos e calculamos que estaríamos bem para pelo menos um dia de exploração. Sentimos que era um risco calculado. A tecnologia que tínhamos o potencial de recuperar valia a pena. Descemos a cratera até o primeiro nível, e tudo parecia estar de acordo com o plano. A energia estava desligada, então não precisávamos contornar a segurança. Ou assim pensávamos. Não havia muito de valor neste nível, então seguimos em frente. O segundo nível foi mais do mesmo. Mas quando Jensen desceu para o terceiro nível, tudo virou um caos. Os sensores de segurança haviam sido queimados nos 2 primeiros níveis, mas não no terceiro. Jensen foi retalhado antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Jamais imaginaríamos que armas pudessem cortar uma Power Armor daquele jeito. Homens começaram a cair à esquerda e à direita, e aqueles que ainda estavam vivos perderam o controle. Tentei reunir o grupo, mas apenas Soto e Camarillo conseguiram voltar aqui para o primeiro nível comigo. O fato de eu conseguir sentir o cheiro da carne queimada de Soto, onde seu braço foi cortado, significa que minha armadura de poder não está mais hermética. Então estou absorvendo muito mais radiação do que eu tinha planejado. Estou vazando hidráulico em uma taxa alarmante. Precisamos nos afastar o máximo possível desse lugar, antes que minha armadura falhe. Camarillo parecia bem fisicamente, mas ele saiu andando faz uma hora, murmurando algo sobre Generra. Esse bastardo está com todos os remédios. Isso deixa apenas Soto e eu. Não conseguiremos nos afastar o suficiente daqui sem os remédios. Então eu tenho que encontrar o Camarillo, antes que seja tarde demais. Sargento D. Allen, Forças Armadas dos Estados Unidos. Parece que o Sargento Allen não conseguiu levar melhor nessa. Ele foi um dos primeiros membros da Irmandade, e morreu em sua busca por tecnologia. Eu acho que esse holodisco já é mais que o suficiente para sermos aceitos pela Brotherhood. Mas vamos continuar avançando e ver se descobrimos algo interessante. No segundo nível não vemos nada de muita relevância, mas no quarto a gente encontra algo. Avistamos um computador extremamente avançado. Como posso ajudá-lo? Quem ou que é você? Sou uma inteligência artificial dedicada ao controle e pesquisa da instalação. Meu nome é Zax. Tá bom, me fale sobre esse lugar, Zax. West Tech Research Facility. Fundada em 2002 como contratada privada para o governo dos Estados Unidos, a empresa inicialmente consistia em 2 divisões: pesquisa avançada de armas e ciências biomédicas. Em 2069, a West Tech era a maior contratada pelo governo dos Estados Unidos, com seu maior contrato sendo a armadura de infantaria de energia modelo T-51B. Agora entendemos por que a Irmandade tem interesse nesse local. Foi aqui que as primeiras armaduras de poder foram projetadas. Mas eu não acho que as armaduras tenham sido o que motivou a China a lançar a bomba na instalação. Porque de acordo com Zax, os Estados Unidos estavam conduzindo outro projeto nesse lugar. Algo bastante obscuro. Um vírus artificial de evolução forçada, também conhecido como FEV. A pesquisa sobre o FEV começou em 2075, com o objetivo inicial de criar uma cura para a nova peste que assolava o país, além de lidar com armas biológicas chinesas. Os primeiros testes foram realizados em animais, como guaxinins, cachorros e até chimpanzés, na esperança de encontrar uma solução para essa praga. No entanto, os cientistas descobriram algo ainda mais interessante. O FEV aumentava consideravelmente o tamanho desses animais. Por exemplo, os macacos cresceram absurdamente e ainda desenvolveram resistência a agentes químicos e radiológicos. Fora isso, o FEV também tornava as criaturas muito mais inteligentes. Mas a cereja do bolo vem agora. Graças à regeneração celular, o indivíduo ou criatura sujeita ao vírus se torna incapaz de envelhecer, ou seja, praticamente imortal, a idade no caso. Além disso, o FEV também é de alguma forma imune a doenças, como câncer, por exemplo. É claro que o governo, ao ver tudo isso, imediatamente pensou em apenas uma coisa: super soldados. Porém, todas essas maravilhas do FEV vêm com um preço. E os efeitos colaterais podem ser desde convulsões até deformidades na aparência, perda da capacidade cerebral e até mesmo a morte. E esses efeitos são intensificados quando o indivíduo tem o DNA de alguma forma alterado por radiação, o que é praticamente o caso de todos os habitantes de Wasteland. Então vamos recapitular. Temos um vírus de evolução forçada que, quando exposto ao indivíduo, concede um ganho significativo de massa muscular, mas ao mesmo tempo um aumento de agressividade e perda da capacidade cognitiva. Então o que é? Grande, forte, burro e violento. Exatamente. É assim que o mestre está fazendo seus super mutantes. De alguma forma, ele descobriu o FEV e o está usando para criar um exército. E como vimos no hub, ele usa seus super mutantes para sequestrar pessoas, forçá-las a passar pela mutação e aumentar ainda mais seu poder. Mas não acaba por aí, porque segundo Zax, o FEV tem um efeito negativo em pessoas contaminadas pela radiação. Mas humanos que não tiveram seu DNA alterado de nenhuma forma, lidam melhor com as mutações do vírus. Esses humanos que são de certa forma, puros. Nós estávamos procurando por puros. É isso que aquele mutante quis dizer naquela caverna. O objetivo do mestre é encontrar humanos puros. Só assim ele vai conseguir atingir o potencial máximo do FEV. É por isso que aquele mutante morto pelo Deathclaw conseguia formular frases completas e até mesmo usar táticas de comunicação de nível militar. Ele devia ser um humano puro antes da mutação. Por isso ele ganhou só os benefícios do FEV. Diferente do Harry, que a gente encontra em Necrópolis. Uma criatura com o intelecto de uma criança de 4 anos. Antes de ser transformado, provavelmente ele era apenas um Westlander. Uma pessoa que nasceu fora de um Vault. Eu acho que podemos ter uma boa ideia de qual será o próximo alvo do mestre. Precisamos encontrá-lo antes que ele encontre o Refúgio 13.
No entanto, por mais que as pesquisas sobre o FV tenham tido início nesse lugar, descobrimos que elas foram transferidas para outro local, em 2077, uma instalação militar, conhecida como Base Mariposa. Então esse é o nome da fábrica de mutantes. Parece que já descobrimos tudo o que precisávamos por aqui. Ao entregar o holodisco para o Cabot, finalmente ganhamos acesso ao bunker da Irmandade de Aço. Uma facção cuja filosofia central é preservar a tecnologia avançada e regular seu uso. Eles acreditam que a humanidade não pode ser confiada com tanto poder destrutivo, e por isso, confiscam tecnologia para evitar outro apocalipse. Na visão da Irmandade, eles são os únicos dignos de portar tal poder. O problema é que, mesmo com todo esse poder e recursos, a Irmandade permanece indiferente ao povo de Wasteland. Eles só interferem em assuntos externos quando esses assuntos afetam diretamente seus interesses. Como nesse caso em específico. Os supermutantes do Mestre representam uma ameaça à Irmandade, já que o bunker deles está localizado relativamente próximo à base Mariposa. Isso significa que se o Mestre decidir atacar, a Brotherhood será um dos primeiros alvos. E parece que eles já estão cientes do que está por vir. Pelo visto, vocês estão se preparando para uma guerra. Mas contra quem? Ninguém sabe. Well, the merchants from the hub told us a bunch of caravans disappeared on their way up north. I think there's an army in the mountains. But the elders, they don't want to act until they're sure. Eu encontrei provas de que é um exército que está causando o desaparecimento das caravanas. Um exército de mutantes. Vocês têm ótimos motivos para se preocupar. Eles parecem perigosos. Then you understand the problem. To survive, we need someone who knows the outside. Like you. Eu vou para o norte investigar esse lugar. E depois volto para relatar o que encontrar. Rapaz, se a Irmandade realmente se mobilizar para acabar com os mutantes, a nossa vida vai ser muito mais fácil. Enfim, mas antes de investigar essa tal base, a gente precisa de uma Power Armor. Ah, então você é o sujeito. O quê? Nada, apenas que é a primeira vez que alguém consegue voltar da Ancient Order. Se ninguém nunca voltou, por que me mandaram pra lá? Acho que eles estavam apenas tentando se livrar de você. Azar o deles, não é? Olha, o único motivo pra eu ter me juntado é pra conseguir uma armadura. Ah, eu te daria essa, mas o motivador sistólico está faltando. E onde alguém poderia encontrar um desses? Bom, eles têm mais do que o suficiente lá em cima, na sala de suplementos. Mas o Michael e aqueles formulários idiotas que usam essa aqui em particular não atendem às especificações. Malditos burocratas. Tá, então se eu trouxer um motivador sistólico, você conserta ela pra mim? Calma lá, amigo. Isso levaria horas. Olha, eu te entrego o manual e as ferramentas, mas é você que vai consertar. É justo, volto logo. Subindo aos níveis superiores e usando um pouco de lábia, a gente consegue convencer o Michael a nos entregar um motivador sistólico ou sei lá o que isso seja. E usando nossas habilidades de reparo, a gente consegue consertar a armadura. E assim finalmente conseguimos uma armadura de poder. Sabe, eu acho interessante o quão difícil é pra você conseguir uma armadura nos primeiros Fallouts. Diferente do 4, por exemplo, que você tá apenas caminhando numa floresta e bum, do nada uma armadura bem na sua frente. De qualquer forma, agora estamos prontos para a base Mariposa. Ao noroeste do bunker da Irmandade, entre as montanhas, a gente encontra a base. Temos certeza de que é o lugar correto, graças aos mutantes vigiando a entrada. A partir desse ponto, a gente pode voltar ao bunker da Brotherhood e relatar o que vimos. E ao fazer isso, a Irmandade envia 3 paladinos para a base. E apenas 3 soldados pode parecer pouco. Talvez seja pouco, levando em consideração a quantidade de recursos que a Irmandade tem. Mas acredite, 3 paladinos usando Power Armors seriam uma ajuda gigantesca nessa missão. No entanto, como eu disse, seriam e não são. Isso porque os paladinos até te ajudam a eliminar os mutantes do pátio, porém eles não entram na base junto com você. Isso mesmo, eles ficam esperando do lado de fora. E eu garanto que se nesse ponto do jogo você não conseguir nem eliminar os mutantes de fora sozinho, não tem nem por que tentar entrar na base. Porque, meu amigo, essa é a missão mais difícil de todo o jogo. Lá dentro tá infestado de supermutantes. A partir do momento que você atravessa a porta, você já é recebido por 3 mutantes fortemente armados, que no primeiro ataque vão definitivamente matar você ou um de seus companions. E se por algum milagre ninguém morrer na entrada, relaxa porque o inferno só começou. A base não é só lotada de mutantes, a maioria das passagens são protegidas por campos de força, que causam um dano considerável. E pessoal, Fallout 1 é um jogo de 1997. Então eu estaria sendo legal se eu dissesse que a inteligência artificial dos companions é ruim, mas a verdade é que eles simplesmente não têm inteligência. Se os seguidores não morrerem na porta, eu garanto que eles vão morrer ao tentar passar por algum campo de força, ou vão apenas entrar em uma sala cheia de mutantes, e você não pode fazer nada para impedi-los. E por mais que tenha a opção de apenas dispensá-los, isso não funciona com o Dogmeat. Ele literalmente te segue até a morte. Isso que é lealdade. Enfim, o que eu tô tentando dizer é que a pior estratégia que podemos usar nessa missão é chegar atirando. E sendo assim, os 3 paladinos só atrapalhariam. A melhor estratégia é se aproximar da base sem ser detectado, e depois usar um rádio para enganar os mutantes da entrada. Comando para a patrulha. Qual o seu status? Câmbio. Socorro, agressores desconhecidos, dano grave. Siga as coordenadas 10... Entendido, estamos enviando ajuda. Aguente firme. Bom, depois dessa atuação digna de um Oscar, os mutantes vão embora. Mas ainda sobrou um na porta. Parado. Isso é área restrita. Você não pode aqui. Ah, merda.
Eu sou um mutante especial, em uma missão para seu mestre. Deixe-me passar ou sofra as consequências. Tá bom, pode ir. Maravilha! Assim a gente consegue entrar na base, sem sermos recebidos por uma chuva de balas. Inclusive, podemos até andar no meio dos mutantes numa boa, eles não atacam. Mas isso muda assim que a gente desce para os níveis mais baixos da base. Felizmente não tem tantos mutantes por aqui, então podemos avançar com certa facilidade. Numa determinada parte, a gente vê alguns homens usando mantos roxos, e eles não são mutantes. Essas pessoas fazem parte de um culto, chamado de Crianças da Catedral. Até então, eles eram apenas fanáticos religiosos, mas agora sabemos que eles também servem ao mestre. Além disso, dessa sala, podemos ver os grandes tanques contendo o FV. Eles mergulham os pobres coitados nesse líquido verde, e assim nascem os supermutantes. Já próximo a essa sala, encontramos o mutante encarregado da base, e chegando perto o suficiente, podemos escutá-lo conversando com um dos idiotas de túnica, e eles dizem que descobriram a localização do Vault 13, e isso é tudo que o mestre precisava. Um lugar cheio de pessoas que não tiveram seu DNA alterado pela radiação. Pessoas que podem usar o potencial máximo do FV. Mas assim que a conversa acaba, nós somos descobertos. Well, I'm quite impressed. My spies told me you were resourceful, but they seem to have underestimated your talents. Guards, capture him. O mais bizarro é que depois que matamos esse tenente mutante, as crianças da catedral começam a se auto-explodir de alguma forma. Mas quanto ao mestre, infelizmente, ele não está aqui. Mas eu acho que tem uma boa ideia de onde ele possa estar. No entanto, primeiro, vamos acabar com essa fábrica de mutantes. Acessando o computador principal, a gente ativa a autodestruição da base mariposa. Além disso, nos arquivos, encontramos o próprio diário do mestre. Mas vamos lê-lo com mais calma assim que a gente meteu o pé desse lugar. E faltando menos de 10 segundos para a base ir pelos ares, conseguimos escapar. Estou morrendo. Preciso registrar isso antes que a dor me consuma. Mal posso acreditar que consegui me arrastar pra fora daquele tanque. O lodo não me afetou, mas quase me afoguei. Não faço ideia do que aconteceu com Harold. Ele estava do meu lado quando caí no tanque. Ele deve ter sido morto, ou teria tentado me ajudar. Francine está morta, assassinada por um daqueles robôs. Não faço ideia de quanto tempo passou. Consegui hackear o computador para desligar os robôs e gravar isso. Mas agora minha mente está se esvaindo. A dor é intensa. O líquido verde em que fui imerso é a fonte de todas as mutações que rastreamos até aqui. Minha pele está começando a inchar e a descascar. Em outras áreas está borbulhando e expelindo uma substância mucosa verde. Alguns dias a dor é quase suportável. Na verdade, consigo dar alguns passos novamente. Parece inacreditável que eu tenha me arrastado até aqui desde a sala do tanque. Estranhamente, estou me sentindo mais forte, embora ainda sinta muita dor. Tudo parece estar diminuindo. Hoje, acho que consumi uma das criaturas mutantes que se movem por aqui. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, uma espécie de tentáculo saltou do meu estômago e cobriu a pobre criatura. Assim que a suguei para dentro do meu intestino, pude realmente sentir sua mente. Acho que existe a possibilidade muito real de que eu esteja lentamente enlouquecendo e não consiga mais diferenciar o que é real do que é uma alucinação. Talvez ainda esteja morrendo aos poucos no tanque e tenha imaginado tudo. As coisas estão se tornando mais claras a cada dia que passa. Essa toxina realmente melhorou minha mente. Sinto que consigo entender até mesmo as questões filosóficas mais complexas de maneira simples e direta. É como se todas as camadas de artifício tivessem sido removidas. Fico imaginando o que aconteceria se mergulhasse um animal nos tanques por um período prolongado. Ele ganharia consciência? A coisa mais estranha está acontecendo com os animais. Eles realmente estão se tornando mais inteligentes e conscientes do ambiente ao redor. Hoje, mergulhei um cachorro e um rato ao mesmo tempo, e eles se fundiram. Não é mais exatamente uma criatura, mas também não são mais duas. Talvez esse seja o futuro. Uma união de diferentes criaturas, em algum tipo de unidade harmoniosa. Não consumo mais os animais que crio apenas para sustento. Me tornei o instrumento através do qual a unidade será alcançada. Agora sou muito mais do que um ser humano. É hora de trazer os outros para a glória que é a unidade. Depois, o mestre prossegue dizendo que o FV também deu a ele a capacidade de se fundir com componentes eletrônicos, como computadores. E além disso, parece que ele possui algum tipo de poder mental sobre as pessoas. E mano, se isso aqui fosse X-Men, provavelmente o mestre seria um mutante nível ômega, mas enfim. O diário explica muita coisa. Primeiro, o real nome do mestre é Richard Grey. Sim, o melhor amigo do Harold.
Então essa é a base que Harold diz ter encontrado. E a sua mutação também foi causada pelo FV. Eu acredito que tenha respingado um pouco nele quando Richard caiu no tanque. E o vírus transformou o Dr. Gray em uma nova criatura, nada parecida com os mutantes que vimos até agora. Pelo que ele mesmo descreve, o mestre consegue absorver outras criaturas, e assim ganhar todo o conhecimento delas. Fora isso, ele também fala sobre algum tipo de ligação com outros mutantes, algo que ele chama de a unidade. Bom, de qualquer forma, o Richard não está aqui, mas eu tenho uma boa ideia de onde ele possa estar. Lembra daqueles idiotas de roxo que a gente viu na base? As crianças da catedral? Então, a catedral deles fica ao sul do mapa. No entanto, antes de irmos até lá, eu acho melhor a gente contar à Irmandade que eles não precisam mais se preocupar porque a ameaça mutante foi neutralizada. What do you got? Eu estive na base dos mutantes, no norte, e podemos dizer que eles não são mais uma ameaça. Good. Anything else you need to ask? Não. Then get out. I have work to do. Ah, eu amo esse jogo. Ainda na base da Brotherhood, descobrimos algo muito interessante. A Irmandade conseguiu o corpo de um mutante, e após dissecá-lo, eles descobriram várias informações. No entanto, a mais interessante é de que todos os mutantes são inférteis. Eles não conseguem se reproduzir, nem entre si, nem com humanos normais. Ou seja, com o tempo, o último mutante será morto e não haverá mais deles. Será que o mestre sabe disso? Enfim, mas antes de irmos para a catedral, temos uma última coisa a fazer. Você tá lembrado daquela gangue de saqueadores? Os Cãs? E lembra quando eu disse que a hora deles ia chegar? Bom, ela chegou. Agora sim podemos continuar. A catedral daqueles fanáticos fica nas ruínas de Los Angeles. Ao entrar na igreja, a gente não percebe nada de muito anormal. Porém, existe uma pessoa aqui que pode nos ajudar a encontrar o mestre. Laura, ela é uma espiã dos seguidores do Apocalipse. Sim, os mesmos que aparecem em New Vegas. E bom, se você não os conhece, apesar do nome um pouco estranho, os seguidores do Apocalipse são uma facção humanitária. O foco deles é ajudar os menos afortunados e espalhar conhecimento em Westland, através de livros pré-guerra. Enfim, Laura se infiltrou na catedral porque os seguidores sabiam desde o começo que tinha algo de muito errado com esse culto. E ela descobriu uma coisa, parece que existe uma porta secreta que leva ao subsolo da igreja. Mas a chave dessa porta está com Morpheus, o líder ou padre da organização. Indo até o quarto do Morpheus, somos atacados por mutantes. Mas esses mutantes são diferentes, eles são chamados de Nightkins. Eles têm uma pele azulada ao invés de verde, e carregam Stealth Boys. Então ao menos que eles ataquem, eles são completamente invisíveis. Mesmo assim a gente consegue matar todos eles, e o Morpheus incluso. Com a chave em mãos, a gente desce até o porão e atrás de uma estante de livros, encontramos uma passagem que leva para mais um vault. E além de mais mutantes, também encontramos pessoas aprisionadas. Mas quando tentamos libertá-las, assim que elas saem de suas celas, elas explodem, igual aqueles fanáticos da base Mariposa. Talvez por conta dos poderes do mestre, mas por que ele não nos mata também? Bom, talvez precisemos ser exposto ao FV antes que ele possa fazer isso. Eu não sei ao certo. De qualquer forma, continuamos explorando o vault. E as coisas ficam ainda mais macabras. Conforme adentramos o vault, as paredes ficam cada vez mais cobertas de carne, sangue e massa biológica. No corredor em direção à sala de controle, o pesadelo atinge o ápice. O nosso nariz começa a sangrar. Escutamos vozes chamando pelo nosso nome. Somos afetados por uma dor intensa, que nos machuca conforme avançamos. E de repente, um pedaço de osso cai do teto e atinge o nosso olho. E com isso, sentimos a dor de todos que ele absorveu e torturou. Todos os coitados que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho do mestre. Mas então, assim que atravessamos o corredor, a dor some. É como se ela nunca tivesse existido. As vozes se aquietam e nos sentimos aliviados. E então percebemos, foi tudo uma ilusão causada pelo mestre. E falando no diabo, finalmente o encontramos. Richard Gray já não existe mais. Só uma criatura mutante que fundia o seu próprio corpo com o Vault. So what shall it be? Do you join the Unity, or do you die here? Join! Die! Join! Die! Se você provar que essa sua unidade é a melhor escolha para a humanidade, então eu te ajudo. I don't have to prove anything to you! Seu ego exige que você me diga. Todos os vilões têm essa estranha vontade de explicar tudo. I'm no villain. You have no idea what I or The Unity. is about. Então me diga o que é. The Unity. will bring about the master race, Master! one able to survive, or even Thrive. in the wasteland. As long as there are differences, we will Tear ourselves apart! fighting each other. We need one race, Race! one goal, Goal! Go on. one people to move forward to our destiny. Deixa eu adivinhar, essa raça seriam os mutantes. Of course. Mutants are best equipped to deal with the world today. Who else? The ghouls! Please. Normals! They brought nuclear death to us all. This will be the age of mutants. Você quer dizer transformar todo mundo em mutantes também? All that Resist! Yes. And all those that are required for the Unity. as well.
The remainder will be allowed to live out their days, but under unity, control, And protection. but none shall breed, for they will be the last of their race. Mas aí que tá. Existe um problema com seu plano perfeito. And what is that? Por acaso eu sei que seus mutantes são estéreis. Preposterous! The FEV2 virus doesn't destroy the reproductive organs of those it mutates. Talvez o vírus não deixasse as pessoas estéreis antes, mas agora deixa. Do you have proof? Claro que eu tenho. Aqui está. I must digest this information. One moment. I understand now. You made a clever forgery. You made this up to fool me. Fool! Você está mentindo. Está negando os fatos bem diante dos seus olhos. But it cannot be. This would mean that All my work. has been for nothing. Everything that I've tried to... A failure! It can't be. Sinto muito, mas não tem nada que você possa fazer. Sua raça vai morrer depois dessa geração. I don't think that I can continue Continue. to have done the things I have done in the name of progress and healing. It was madness. I can see that now. Madness. Madness? There is no hope. Leave now. Leave while you still have. E mais uma vez a gente tem que sair correndo antes que o lugar todo exploda. Mas dessa vez a gente consegue escapar com um tempinho de sobra. The death of the Master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the No Man's Land. The ghouls of Necropolis learn how to maintain the repaired water pump, and eventually rediscover many lost secrets of engineering. They form a business, selling this technology to other towns. In Shady Sands, Tandy helps her father Aradesh bring a new community and new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land. Killian Darkwater takes firm control of Junktown, drives out the last of Gizmo's kind, and then enforces his own brand of frontier justice. Life is fair and safe under his law. The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California, with little disruption or chaos. The Brotherhood wisely remains out of the power structure, and becomes a major research and development house. Thanks to your persistence, the Raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. None of the Raider survivors are ever heard from again. Your involvement with the various places and people of the Wasteland is well documented by future historians. Only a single question remained unanswered. What happened to you? You've done it. That's wonderful, amazing. I'm so proud of what you've accomplished, what you've endured. There's no way the people of the Vault can ever thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows, maybe even saved the human race. And that makes the rest of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the Vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one. You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. E assim, chegamos ao fim da nossa aventura. E parece que todo mundo teve um final feliz, exceto nós. Depois de tudo o que fizemos, tudo o que passamos, nossa recompensa foi o exílio. O supervisor do Vault 13 temia que nossa presença encorajasse os moradores a deixarem o Vault. Talvez para alguns, ele esteja certo em querer impedir as pessoas de irem para o mundo exterior. Afinal, é realmente perigoso lá fora. Mas, no meu ponto de vista, reter as pessoas dentro do refúgio não é o certo a se fazer. Porque além dos perigos, também encontramos cidades, pessoas prosperando nesse novo mundo, enquanto os moradores do Vault ficam isolados. E a pergunta que fica é, até quando? Até quando a segurança e o conforto do Vault vão durar? Quanto tempo até o chip de água quebrar novamente? Ou outro componente importante falhar? Afinal, os Vaults têm uma data de validade. Eles não foram feitos para durar para sempre. Até onde eu sei, a própria porta pode parar de funcionar e se recusar a abrir, transformando o refúgio em uma enorme sepultura.
E por isso eu não vejo nosso exílio como um sacrifício pelo bem dos moradores do Vault. Ao meu ver, o supervisor nos sacrificou para salvar a própria pele. Ele sabe muito bem que se as pessoas decidirem sair do Vault, não haverá ninguém para manter a instalação funcionando. E se isso acontecer, ele seria obrigado a abrir mão da sua vida confortável e deixar o refúgio, algo que ele teme. Porém, se você for uma pessoa um pouquinho mais vingativa, existe um final alternativo. You're a hero, and you have to leave. É, parece que nem eu e nem você vamos voltar pro Vault, amigo. Senhoras e senhores, o fim. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Eu sei que esse vídeo não foi curto. Mas se você chegou até aqui, aproveita e me responde uma coisa. Você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre a história de Fallout 2 também? Comenta aí. Enfim, valeu e até a próxima.